Vamos então começar o Liberdade de Opinião pelo Rio de Janeiro, viu? Encontrando ao menos à distância o jornalista Fernando Molica. Molica, bom dia para você. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos lá então para o nosso primeiro assunto. É uma informação que chega da Anvisa depois de um pedido do Instituto Butantan. Eu vou te explicar todo o assunto e na sequência pedir a opinião de Fernando Molica. A agência rejeitou o pedido de uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Essa decisão foi tomada por unanimidade. O gerente de avaliação de segurança e eficácia de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes, afirmou que, após as análises técnicas, faltam documentos para que seja verificado que existe eficácia do imunizante do Butantan em crianças. O Butantan informou que serão providenciadas em breve todas essas informações. Importante lembrar que, até o momento, a única vacina que pode ser usada aqui no Brasil em adolescentes é a da Pfizer e na faixa etária entre 12 e 17 anos. Molica, como você avalia então o impacto dessa decisão absolutamente técnica, né, pelo que foi informado da Anvisa e também por parte do Butantan, que já se posicionou dizendo que está providenciando esses documentos? Qual a sua avaliação então sobre essa decisão? Olha, parece, como você disse, uma decisão técnica, prudente, correta. A gente está enfrentando uma doença nova, um vírus novo, a ciência avançou muito num curtíssimo espaço de tempo. Você ter vacinas em menos de um ano, desde o surgimento da epidemia, é algo espetacular, mas é preciso ter cuidado. A gente não pode ir além dos limites. A vacina, essa vacina está sendo aplicada de maneira emergencial, está tendo bons resultados muito bons, conforme aí todos os dados científicos mostram, mas enfim, é uma pena que ela não possa ser aplicada nesse momento em crianças, mas a gente não pode se arriscar também, não podemos arriscar crianças, adolescentes a tomarem uma vacina cujos dados ainda não estão fechados em relação a essa faixa etária. E aí cabe ao Butantan entregar essa documentação, apresentar esses testes, enfim, sem angústia. O principal está sendo feito, é agora a discussão da terceira dose. E o mais importante é não brigar, não achar que a pandemia acabou, continuar o uso de máscara, ao contrário do que disse lá o ministro da Saúde, que disse que máscara não deveria ser obrigatória, teve o presidente que mais uma vez desqualificou essa vacina, enfim, isso não. Temos que continuar as medidas e aguardar aí a decisão final da Anvisa. Elisa. E Molica, e nas entrelinhas dessa decisão, como a gente está falando de um imunizante que já figurou tantos momentos aí por meio até das palavras do presidente da República, que lá atrás dizia que não ia usar qualquer vacina que viesse da China e essencialmente veio da China, depois foi desenvolvida pelo Butantan, mas lembrando que até a vacina AstraZeneca usa insumos que também chegam da China para a Fundação Oswaldo Cruz. Mas, enfim, como é um assunto que já figurou posicionamentos tão polêmicos, você acha que esse não da Anvisa para, por enquanto, a aplicação em jovens e crianças pode gerar uma entrelinha aí de uma crítica, algo que fique subentendido, um mal-estar envolvendo o imunizante Coronavac? Olha, eu li ali alguns comunicados da Anvisa, há uma crítica ao Butantan, a reclamação que o Butantan já deveria ter apresentado uma documentação mais definitiva em relação a isso, tanto que a licença para essa vacina ainda é uma licença emergencial. O Butantan, naquele primeiro momento, a gente lembra, logo quando houve a apresentação dos primeiros resultados, dos testes das vacinas, desta vacina especificamente, houve ali um questionamento, o Butantan demorou um pouco a apresentar dados mais completos, enfim. O Butantan está devendo esses dados, é importante que esses dados sejam entregues, mas, até o momento, toda a experiência de campo mostra que a vacina tem sido muito bem, o resultado dela é muito bom, a gente está diante, houve uma diminuição considerável no número de casos, uma diminuição muito grande no número de mortes, mais de 40%, em torno de 40% das vacinas aplicadas no Brasil são essas vacinas produzidas pelo Butantan. Agora tem que terminar de apresentar os dados e torcer para que isso se resolva logo, que a gente continue a vacinação e veja aquela questão da dose de reforço, principalmente aí nos mais idosos, né, Elisa? O Ministério da Saúde ainda deve emitir algum comunicado informando sobre o uso ou não de uma dose de reforço, mas disse que vai aguardar os estudos que estão sendo feitos.
Mudando de assunto, o presidente do Supremo, Luiz Fux, se reuniu com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para demonstrar que os poderes da República buscam entendimento em meio à crise institucional. Enquanto isso, aliados de Bolsonaro dizem que ele desistiu de ir pessoalmente ao Senado entregar os pedidos de impeachment contra os ministros do STF. Neste cenário, Pacheco sugeriu colocar Bolsonaro de novo à mesa do diálogo. E Fux abriu a possibilidade de remarcar a reunião com o chefe do Executivo. Vamos então ver. Fiz um pedido muito especial ao presidente Luiz Fux para que possamos restabelecer esse diálogo, inclusive com o Poder Executivo. E concordamos que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de derrotar a democracia. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes, sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada. Sabemos de que o outro poder, ao lado, o Supremo Tribunal Federal, uma ou outra pessoa iria nos atrapalhar. Me perguntaram onde estaria no próximo dia 7 de setembro. Eu respondo-lhes: estarei onde o povo estiver. Assim eu fiz desde o meu primeiro mandato de vereador no Rio de Janeiro, também ao longo do meu 7º mandato de deputado federal e também agora como presidente da República. Bom, Molica, esse assunto é um tema que pode nos reservar várias frentes de análises, né? Porque a gente pode observar, por meio da sua opinião, evidentemente, essa questão da reunião entre Fux, Pacheco e Ciro. Também tem um convite para uma reunião dos três poderes, no qual o primeiro convite o presidente adoeceu, foi a um hospital, então não houve reunião. Na segunda possibilidade de reunião, Fux desconvidou o presidente da República. E também tem a questão da entrega do documento de impeachment ao Senado, pedindo o impeachment dos ministros do STF. Qual você julga mais importante e necessário agora para opinar? Temos 3 linhas, Molica. Olha, primeiro essa questão de união entre os poderes não têm que estar unidos. Os poderes, até pela lógica deles, o que diz a Constituição é que os poderes são independentes e têm que funcionar de maneira harmônica. Mas não tem que ter união, até porque, em tese, um vigia o outro, né? No limite, esses 3 poderes, a lógica dos 3 poderes, naquele sistema de freios e contrapesos, é para que um limite o outro, para que haja essa harmonia se dá no funcionamento. Não tem que ficar a conversar, fazer união nacional. Não, até porque o judiciário pode mandar prender integrantes do legislativo e do judiciário. Então, se ele pode mandar prender, não são amiguinhos, não são colegas. Há um respeito institucional, esse respeito institucional tem que ser preservado, os limites de cada poder têm que ser mantidos. E agora, não tem que ter, a harmonia é por aí, os poderes têm que funcionar. Né? Se o judiciário fizer o que tem que fazer, o legislativo, o executivo, tudo vai funcionando na prática e pequenas arestas serão resolvidas no encaminhamento. Então essa ideia do diálogo, conversar, como? O que está acontecendo é que o chefe de um dos poderes, o presidente da República, chefe do Poder Executivo, tem feito sucessivas agressões e desafios a um dos poderes, ao Poder Judiciário, que por sua vez tem respondido. Então isso é do jogo. É ideal? Não. O ideal é que não houvesse essas agressões. O presidente tem todo o direito de criticar o judiciário, qualquer um de nós. Todos temos o direito de criticar o judiciário, temos o direito de recorrer de decisões do judiciário, mas não dá para transformar isso em guerra de torcida. Agora, se ele está querendo a guerra de torcida e você fica chamando, não, vamos conversar, vamos acalmar, não. Isso é uma opção do presidente da República. O respeito institucional independe dessas conversas, independe disso. Isso não é necessário, não tem que ter união nenhuma, tem que ter harmonia. Os poderes têm que funcionar. Se eles funcionarem direitinho, tudo acaba se encaminhando de uma maneira correta. Elisa. 8h41. Vamos ao próximo assunto. Senadores dos partidos Cidadania e Rede pediram ao STF que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seja investigado por prevaricação.
Os parlamentares Fabiano Contarato e Alessandro Vieira acusam Aras de omissão sobre os ataques do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral. Os senadores argumentaram que Bolsonaro faz acusações sem provas sobre o sistema, intimida o Congresso, também que o presidente estimula aglomerações e contraria medidas sanitárias. Como você avalia, então, Molica, o pedido de investigação contra o Procurador-Geral da República? Olha, é um gesto político, é um gesto institucional, né? É um pedido de investigação, mas é fundamentalmente um gesto político. Na avaliação desses senadores, não só desses senadores, de muita gente no país, o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, não tem cumprido o seu papel institucional, né, de zelar pelo cumprimento correto das funções do presidente da República, que o presidente da República não se afaste do seu trilho. E, quando se afasta, cabe ao Procurador-Geral da República, que tem um poder muito grande. O poder dele é grande demais, talvez seja até uma questão para ser discutido numa eventual revisão constitucional. O Supremo tem 11 ministros, o Procurador-Geral da República é uma pessoa só. O poder dele de propor ações contra o presidente da República é muito poder na mão de uma pessoa só. Mas, enfim, vamos ver como isso se encaminha, se essa história vai andar. Mas já é um gesto político importante, Elisa. E, na sua opinião, Augusto Aras faz política na PGR ou tem atuado dentro das 4 linhas quando a gente fala do ponto de vista jurídico? O problema do Augusto Aras não é jogar fora das 4 linhas, o problema é que ele tem evitado jogar, ele tem evitado entrar em campo. Essa é a questão. Aqui tem, não sei se é uma gíria que existe no Brasil inteiro, aqui no Rio a gente fala muito no jogador de futebol que opta pelo chinelinho. É aquele jogador que toda hora inventa uma contusão, inventa um problema para entrar em campo. E o Augusto Aras tem evitado entrar em campo muitas vezes. E ele tem uma função em campo, na hora que ele joga, dentro das 4 linhas, é uma função ali do meio campo para o ataque. Ele tem essa função de atacar eventualmente quando acha isso necessário. E ele entra pouco em campo, né? Ali alega uma contusão, diz que não é bem isso, mete o chinelinho, um chinelinho institucional, e quando entra em campo, acaba jogando de cabeça de área, de zagueiro. Então não dá. O papel dele, ele não pode fugir da responsabilidade do cargo. Ele tem essa obrigação, ele tem essa função de jogar. Não pode ficar simulando, não pode ficar dizendo que... Não pode não jogar. Essa é a função dele. Então, no momento que ele deixa de jogar, isso cria um problema institucional muito grave. Inclusive, o problema joga no colo do Supremo Tribunal Federal decisões que não deveriam ser tomadas pelo Supremo, quanto a quando o Supremo recorre a uma leitura do seu próprio regimento que permite o início de uma investigação. Essa investigação caberia ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa investigação caberia, a iniciativa dessa investigação caberia ao Procurador-Geral da República e não ao Supremo, institucionalmente. Aí o Supremo acaba dando um drible ali, acaba usando uma leitura do regimento para fazer o que a PGR tinha que fazer. Então, o PGR, no caso Augusto Aras, tem que entrar em campo, ele tem que cumprir a função institucional. E não precisa ser aquele atacante fominha que quer fazer gol de qualquer jeito, que fica pedindo bola, que quer atacar o tempo inteiro, não. Não é isso não, mas ele não pode recusar o jogo, ele não pode se esconder no jogo, ele não pode fingir que não está em campo. Ele tem que entrar em campo, tem que jogar, tirar o chinelinho, botar a chuteira, entrar no campo do parquê, né, que é o campo do Ministério Público, e jogar direito. Até porque ele tem um compromisso com o país, tem um compromisso com a própria biografia, né? A gente tem o caso do Geraldo Brindeiro, que foi procurador-geral no governo Fernando Henrique, e ele dava tão pouco andamento a investigações contra o Fernando Henrique, que acabou sendo conhecido como engavetador-geral da República. Não é bom, né? Não é bom. A gente tem que prezar também pela nossa biografia. Então, o procurador tem que entrar em campo e jogar, dentro das 4 linhas, mas não pode ser omitido do jogo, Elisa. Por falar em biografia, vamos ver o que dirá no futuro a biografia de Francisco Maximiano, que é um nome ouvido hoje na CPI da pandemia. Pois é, depois de muitas tentativas, o sócio proprietário da empresa Precisa Medicamentos deve comparecer hoje, depois de 4 adiamentos da oitiva com os senadores.
A Precisa representou no Brasil o laboratório Bharat Biotech, que fabrica a vacina Covaxin, um laboratório indiano. A empresa está sendo investigada por supostas irregularidades no processo de compra do imunizante pelo Ministério da Saúde. Em julho, após as denúncias, o contrato foi cancelado pelo governo e a Bharat Biotech rompeu com a Precisa Medicamentos. Qual a sua expectativa para o dia de hoje, Fernando Molic? Como será a biografia no futuro deste sócio proprietário da Precisa Medicamentos? O livro parece ser bom, viu? A biografia promete ser bem animada, né? Esse tipo de história, ele deve ter muita história para contar com essas relações com o poder, né? No Brasil, de modo geral, uma relação muito grande com o poder, né? O Estado brasileiro é um grande comprador de produtos e serviços e isso abre margem aí para conversas, nem sempre conversas aí muito republicanas. E sobre a Precisa, existem aí suspeitas, no caso da Covaxin, também sobre aquela outra empresa dele, a Global, que teve aquele contrato com o Ministério da Saúde para fornecer medicamentos que acabaram não sendo entregues. Isso é uma história que respinga no atual líder do governo, Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. São temas que precisam aí ser bem esclarecidos, precisam ser bem trabalhados, que certamente serão alvo de muitas perguntas. Há também aquela história daquela empresa de logística, né, a VTC Log, que também teria ligações com a própria Precisa. Ontem a gente teve o depoimento, ou quase não depoimento, né, porque ele não falou quase nada, daquele advogado da Precisa, e foi revelado ao longo do depoimento que ele também já atuou para essa VTC Log, essa empresa de logística, né, contratada para distribuição de produtos, vacinas, enfim. Então, tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para ser perguntada. Agora, como foi dito há pouco, né, pelos nossos colegas, pela Basília, pelo Uribe, ele deve jogar na retranca. Já que eu falei um pouco de futebol, né, estava falando do Augusto Aras, a tendência é que ele jogue com a Detran, jogue na retranca, entre em campo lá com o regulamento debaixo do braço, né, aquela coisa de futebol também. Você entra em campo para saber como é que vai ser o seu jogo, se ele pode garantir o empate, ele vai tentar garantir o empate. Vai tentar, se perder, ele vai tentar perder de pouco. Vai escalar uma opção de zagueiro, uma opção de cabeça de área, para tentar não tomar gol. Vamos ver como é que se desenrola, mas é um depoimento emocionante e certamente gerará aí elementos para uma futura e animadíssima biografia. Elisa. Sem contar a segunda temporada da CPI da pandemia, com muitos capítulos. Aliás, a CPI da pandemia, que nós trouxemos agora há pouco no que vai ser notícia hoje, a Basília Rodrigues informou para a gente que os senadores pretendem ouvir os familiares de quem perdeu alguém por Covid-19, quem vive hoje esse sentimento de não ter mais ao lado alguém que ama, alguém que fazia parte da família e simplesmente deixou de existir por causa dessa doença. E quando analisada, então, essa negociação da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde, Molica, negociação que foi parada, né? Que travou, não ocorreu mais. Quais pontos exatamente você acha que os senadores vão se atentar? Olha, tem essa questão fundamental, tem uma grande contradição. Por que o governo federal foi tão rígido e basicamente ignorou as dezenas de pedidos de negociação feitas, dezenas de ofertas, né, feitas pela Pfizer, uma vacina que tinha ali uma expectativa muito boa, né? Por que o governo federal ignorou tantas vezes os pedidos de negociação feitos pela Pfizer e foi tão rápido com a Covaxin, essa vacina de origem indiana que não estava aprovada pela Anvisa e que o processo de aprovação foi demorado, depois foi até interrompido. Enfim, essa é uma contradição. E depois tem toda aquela história daquela negociação esquisita, né, de conversas não muito claras, pressões, né, que o irmão do deputado Luiz Miranda acabou falando isso na CPI, e acabou falando num depoimento anterior dele para o Ministério Público, de ter sido pressionado, que havia uma pressa no sentido de fazer essa negociação andar. Então é algo muito esquisito, é algo muito turbulento. Os motivos pelos quais o governo se apressou tanto, se esforçou tanto
para comprar uma vacina que não estava ali definida como correta, separou dinheiro, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ok, a negociação acabou não sendo feita, mas a negociação só foi interrompida depois do início dos trabalhos da CPI. O contrato estava assinado, o contrato só foi também cancelado depois que vieram à tona todas essas suspeitas e uma série de outras informações. Então esse é o primeiro ponto. O que a gente vai discutir, na verdade, é essa antiga relação entre poder público e setor privado. Se houve favorecimento, se houve grana, se houve corrupção. E aí é bom lembrar, mais uma vez, de acordo com o Código Penal, a corrupção passiva, ou seja, o funcionário público que é corrompido, não precisa ele receber dinheiro para se caracterizar o caso de corrupção passiva. O fato dele ter negociado, eventualmente ter negociado o recebimento de vantagens indevidas, isso já caracteriza corrupção passiva. Então isso tem que ser dito, a gente está falando aí de uma tragédia aí de quase 600 mil mortos até agora. Foi muito interessante essa decisão da CPI, que a Basília antecipou, de levar parentes de vítimas, de pessoas que morreram devido à Covid para a última sessão da CPI, levar também sobreviventes. Tem que dar cara, porque senão a gente fica só contando número. 500, 200 mil, 300 mil, 400 mil, que não, cada númerozinho desse esconde uma história. Cada número desse tem uma vida, tem um drama, gerou perdas. Pessoas perderam seus pais, seus avós, seus filhos, seus irmãos. Isso é muito grave, isso precisa ser esclarecido. Essa dor, tem um velho samba que eu gosto muito, que o Chico Buarque regravou há algumas dezenas de anos, que fala: a dor da gente não sai no jornal. A dor da gente tem que sair do jornal. Essa dor precisa sair no jornal, precisa estar na CPI, precisa estar nas TVs. Elisa. Fernando Molica, obrigada por mais um dia. Até amanhã. Lembro sempre, para você que nos acompanha diariamente, que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.